teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Muito bom dia, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Com alegria nós começamos o Conta Comigo, já praticamente celebrando os dias mais especiais do ano para os católicos. A Semana Santa do Senhor Jesus Cristo, que já está às vésperas aí da sua Páscoa, de celebrarmos o motivo da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Por isso que esses dias são tão especiais. Recordam que nós somos discípulos e adoradores de um Deus vitorioso e vencedor, que derrama sobre a nossa vida a cada manhã, a cada dia, a força da sua vitória. A ressurreição do Senhor é importante, por quê? Porque é isso que justifica a nossa presença aqui hoje. Quase 2000 anos depois desse evento histórico, a sua força e a sua graça são experimentadas na minha e na sua vida, quando a cada manhã nós nos levantamos. Apesar das lutas, apesar dos pesares, apesar das guerras, de todos os lados nós somos atacados, mas nunca derrotados. De todos os lados somos afligidos, mas nunca sucumbimos. E por isso, esses dias são tão especiais. A vitória de Cristo, ganhada, comprada na cruz e no sepulcro vazio, se torna presente na minha e na sua vida pela força do Espírito Santo. Por isso, que a paz de Deus esteja com você em mais essa madrugada, em mais essa manhã que se inicia, esse tempo tão bonito, tão especial, finzinho de Quaresma, já pertinho da Páscoa, estamos aqui para rezar juntos em mais uma madrugada de luz e de graça no programa Conta Comigo, na Rede Vida, o canal da família. Quero rezar com você e por você. Por isso, mande para mim as suas intenções, os pedidos que você tem a colocar diante de Deus nestes dias particulares de mais oração e de mais conexão com Deus. Quais são os seus pedidos? Entre em contato conosco no WhatsApp DDD 11 91301 1967, no 0800 545 5900 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br. E nada melhor do que experimentar o poder da força e da vitória de Jesus do que sendo obedientes à sua palavra. Quando nós lemos a palavra cheios do Espírito Santo, cada vírgula, cada linha, cada letra que está colocada na palavra de Deus traz esse poder do Senhor para nós. Quando você ouve a palavra de Deus com fé, é a voz de Jesus que pelo poder do Espírito Santo entra na sua vida, entra na sua história. Então eu convido você nessa madrugada a colocar-se de verdade na presença do Senhor e a abrir o coração, abrir a cabeça, para que juntos nós possamos deixar o Senhor falar na sua palavra que nos ilumina, nos conduz e nos liberta. Pegue a Bíblia, a liturgia diária, o materialzinho aí de anotação e vamos juntos ouvir a palavra do Senhor nessa madrugada que está começando. Venha comigo. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém. Nós continuamos a leitura do Evangelho segundo São João, hoje capítulo 10, versículos de 31 a 42. O evangelista João que nos é presenteado para a leitura, especialmente destes dias mais importantes do ano. Um processo cada vez mais exigente, cada vez mais cheio de complicações entre Jesus e os fariseus. E nós sabemos onde é que isso vai dar. Na condenação de Jesus à morte por blasfêmia. Porque sendo ele um homem, segundo o pensamento dos judeus, se faz Deus e se faz filho de Deus. Ouçamos. De novo os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse: Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Jesus respondeu:
Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse e vós sois deuses? Se a Escritura, que não pode ser anulada, chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez, procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando, e lá permaneceu. Muitos foram até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, como o padre disse antes de começarmos a leitura e a meditação do Santo Evangelho, hoje é explicitado o motivo real da condenação do Senhor Jesus à morte na Sexta-feira Santa. Os judeus condenam Jesus à morte por blasfêmia, porque ele diz ser Deus e ser filho de Deus. Essa razão ficou explicitada quando eles gritam, logo no começo. Nós não queremos te apedrejar por causa das coisas boas que você fez, mas por causa da blasfêmia. Porque você, sendo apenas um homem, você se faz Deus. E aí vai Jesus dizer e responder para cada um deles. Se a Escritura, que não pode ser anulada, chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque disse, eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, credes nas minhas obras. Quais são as obras de Jesus? As próprias obras do Senhor Jesus já mostram quem Ele é. Ele perdoa pecados, Ele ressuscita mortos, Ele cura a visão a cegos, Ele levanta paralíticos, Ele expulsa demônios daqueles que estavam há anos se sacudindo debaixo do poder das trevas e do poder do inimigo. Todas as obras feitas por Jesus demonstram quem Ele é. E Ele criou um discipulado, criou 12 homens que vão prolongar no tempo e na história a sua presença salvadora. Os fariseus, os judeus, os sumos sacerdotes e os doutores da lei tramam um processo para condenar Jesus por blasfêmia. Nós vamos ver no que isso vai dar. Caifás vai dizer, reunido diante do Sinédrio, vocês não entenderam ainda a Escritura que fala que é melhor que um só morra pelo povo? Eles acusam Jesus de blasfêmia, mas quando chegam na Gábata de Pôncio Pilatos, na Sexta-feira Santa de manhã, vão querer que os romanos o condenem à morte por um motivo político, alegando que Jesus quer se fazer rei de Israel, e todo aquele que quer se fazer rei não era amigo de César. A inveja faz com que o processo seja manipulado, e por inveja entregam Jesus aos romanos. Se eles chegassem nos romanos só dizendo que Jesus estava cometendo blasfêmia, isso não teria dado em nada. A questão é que eles chegam até os romanos alegando que Jesus, muito mais do que ser um blasfemo, era também, além disso, um agitador do povo. Ele era da Galileia, ele era de Nazaré, e toda a grande rebeldia contra o Império Romano sempre veio da região da Galileia. Logo, quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, aclamado como um galileu que vinha fazendo milagres e que havia se proclamado rei, todo o povo de Israel automaticamente já pensou que ele seria um Messias que viria para derrubar os romanos na força da espada, na força da guerra, na força da luta. Mas o Filho de Deus, para poder reinar no coração do ser humano, ele não derruba ninguém com a espada. Para expulsar Satanás que se sentou no coração do ser humano lá no paraíso, o Filho de Deus tem que se sentar no trono humilde da cruz. E ele não entra em Jerusalém com as glórias de um rei. Ele entra manso, como vai dizer a profecia de Zacarias. Alegra-te, Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele vem manso, sentado num potro, num jumentinho, num filho de jumenta. Jesus vem, de certa forma, para frustrar
às concepções daquelas pessoas. E é que eu quero que você entenda, para a gente poder começar a Semana Santa, não é possível começar a Semana Santa sem entender essa dicotomia que existe. No domingo de Ramos você tem uma multidão que está com os ramos nas mãos, gritando a Jesus, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Dias depois, esses ramos se secam, e as mesmas vozes que gritavam, bem-vindo, Hosana, são as vozes que, na sexta-feira santa de manhã, vão gritar pedindo a crucificação do Senhor. O que causa essa mudança? O que causa essa dicotomia? O que causa essa confusão? Por que uma hora aclamam a Jesus, depois vão querer matá-lo? Por que uma hora reconhecem em Jesus o Messias e depois vão querer matá-lo? Vejam, porque Jesus frustra. Papa Francisco dizia, nosso Deus é um Deus que reina servindo. O nosso Deus é um Deus que reina e que ganha perdendo aos olhos do mundo. Jesus fez tantas obras boas e, na verdade, o que disseram dele? Que ele era um blasfemo. Em outra passagem do Evangelho, diziam até que é por causa de Satanás, o príncipe dos demônios, que ele conseguia expulsar os demônios. Muitas vezes, nós também temos a tendência de expulsar Deus da nossa vida, especialmente quando Ele nos frustra, quando o Senhor não corresponde às nossas expectativas. Olhemos hoje para esse Evangelho e perguntemos no finzinho dessa Quaresma e nessa Semana Santa que se inicia. Diante da presença de Cristo na nossa vida, nós também temos tido o coração duro, o coração gelado, o coração frio e egoísta para não reconhecer as suas boas obras? Diante da presença de Jesus, nós também temos tido o coração gelado como o coração dos fariseus, sem deixar que as suas boas obras convençam-nos do quanto Ele nos ama. Tem muitos cristãos que vivem como se não fossem. Tem muitos cristãos que vivem na maneira do IBGE. Inclusive, essa época do ano é a época que as igrejas mais enchem, né? Por que a igreja enche tanto no domingo de Ramos e na sexta-feira santa? Porque a pessoa, o católico de IBGE, ele vai até a missa para ter a certeza de que Jesus está morto e muito bem enterrado. Porque a partir do momento em que Jesus é Deus, a partir do momento em que eu tenho que confessar que Ele é o meu Deus, a minha vida tem que mudar. Por isso que é mais fácil para mim celebrar um Deus que é morto e que eu enterrei Ele na sexta-feira santa, do que celebrar um Jesus ressuscitado que, sendo vivo, vitorioso e vencedor, muda a minha vida. Porque Ele está vivo, eu mudo a minha maneira de pensar, de ser, de julgar, de tratar os outros. Eu falava no começo do programa que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. A partir do momento em que eu confesso Cristo ressuscitado e sei que Ele está vivo, aquilo que Ele pregou e o poder dEle chegam à vida daqueles que se abrem a Ele. As igrejas enchem na sexta-feira santa porque é muito fácil você celebrar um Deus que está morto. E se Ele está morto, a maneira medíocre e hipócrita como eu vivo, como você vive, né? Não precisa mudar, de jeito nenhum. Diante de Cristo que vem, eu estou querendo celebrar na minha vida um Cristo morto ou um Cristo ressuscitado? Eu celebro a paixão de Cristo sabendo que ela é caminho para a vitória, ou eu também quero condenar Jesus, porque se eu calo Jesus, eu não preciso mudar em absolutamente nada? O povo que grita Hosana e depois vai gritar crucifica-o, é a imagem do católico do IBGE. Uma hora está na igreja, mas depois enterra Jesus da maneira mais fria possível, que é justamente para não ter que mudar em absolutamente nada. Cuidado. Semana Santa entrando, nós somos colocados a bater de frente com essa palavra e perguntar aqui, quem eu tenho sido? Eu tenho sido alguém que acolhe Jesus? Ou eu tenho sido alguém que quer matar Jesus e celebrar um Deus morto, justamente para que eu não tenha que mudar em absolutamente nada? O Evangelho termina dizendo que ninguém conseguiu colocar as mãos em Jesus, que Ele se retirou e que Ele voltou para o outro lado do Rio Jordão, onde Ele começou a sua missão. E ali, de certa forma, Jesus volta ao seu primeiro amor, volta ao começo de tudo, para que diante daquelas provações, diante daquela perseguição, Ele se lembrasse do início do seu ministério e passou certamente um filme na cabeça do Senhor. Às vésperas da sua morte, Jesus vai para aquele lugar onde Ele gritou pela primeira vez, convertei-vos e crede no Evangelho. O lugar onde a voz do Pai testemunhou que Ele era o seu Filho amado, que deveria ser escutado, que nele havia posto todo o seu bem-querer, o seu agrado. Foi ali que a voz de Cristo começou a ressoar e tantas vidas mudaram. Hoje, com Jesus, às vésperas da sua paixão, você e eu também somos chamados a voltar com Cristo para o nosso Rio Jordão.
Onde é que a vida de Cristo entrou na nossa vida? Onde é que o Espírito de Cristo pairou sobre nós a primeira vez? Foi no nosso batismo. Antes de sofrer a sua paixão, morte e ressurreição, Jesus volta para lembrar do começo de tudo. Eu convido você nas vésperas dessa Semana Santa a voltar também ao começo de tudo na sua vida, ao começo da sua fé. Volte espiritualmente comigo nessa madrugada. Diga ao Espírito Santo: Senhor, eu quero voltar agora para as águas do meu batismo. Eu volto ao lugar onde tudo começou na minha vida. Eu volto ao lugar onde a sua obra começou a agir na minha vida e na minha história. E eu quero mais uma vez me lavar, Senhor, no meu batismo. Se pelos meus pecados, se pelas minhas falhas, se pelos meus erros, eu acabei negando o Senhor. Se pelos meus erros, Senhor, eu acabei vivendo de maneira pagã. Se pelos meus erros eu esqueci da minha religião, esqueci do Evangelho, esqueci do poder da oração. Se eu virei as costas para o Senhor e passei a viver uma fé um tanto fria, protocolar. Se eu passei, Senhor, a buscar a Tua igreja só para um 7º dia, para o Natal. Se eu passei a fazer da minha fé um evento social, nessa madrugada de Semana Santa, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao meu batismo. Como o Senhor, antes da Tua morte, voltou ao Rio Jordão e ali certamente o Senhor olhou para tudo aquilo que havia acontecido em 3 anos. Tantas vidas libertas, eu também. Eu volto com o Senhor ao meu Rio Jordão, ao meu batismo, para que, cheio da força do Teu Espírito Santo, eu possa me abrir de novo aquilo que o Senhor quer de mim. Diante de Jesus, não sejamos como os judeus que recusaram e quiseram matá-lo. Diante de Jesus, sejamos como todas as pessoas que ao longo dos 3 anos do seu ministério aceitaram-no e mudaram de vida. Boa Semana Santa para você. Volte ao seu batismo hoje e renove a sua fé. Assim seja. E relembrar como o Senhor me resgatou. Os meus dias não são mais os mesmos. Me perdi de Ti. Vem me encontrar. Seu amor jamais se acabará. O Senhor não se cansa de me amar. Durante esse tempo, esses dias sagrados, muita gente entra na igreja e pergunta por que se deparam com as imagens veladas, escondidas de roxo. E você deve ter notado isso na sua paróquia. Essa é uma tradição antiga da Idade Média, que marca o luto e a preparação imediata para a Páscoa. Mas para entendermos melhor o significado dessa linda tradição, eu quero que você assista agora comigo esse vídeo e em seguida nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Acompanhe. Durante a Semana Santa, um gesto profundo e simbólico toma conta das igrejas. As imagens de santos e de Cristo são cuidadosamente cobertas. Mas por que essa tradição? Esse ato remonta aos primeiros séculos da Igreja, como um sinal de respeito e reflexão. As imagens são cobertas para nos convidar a mergulhar no mistério da paixão de Cristo. Ao ocultarmos as representações sagradas, somos chamados a vivenciar o sofrimento e a morte de Jesus. É um momento de luto, de penitência, que nos faz lembrar da cruz, do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Mas também é um tempo de preparação, um convite à espera. A Páscoa se aproxima e com ela a celebração da vitória de Cristo sobre a morte, nos dando a oportunidade de renovar nossa fé e esperança. Que possamos viver cada momento com mais profundidade, aguardando com fé a ressurreição que traz a verdadeira luz à nossa vida. Esse gesto tradicional na liturgia, que foi relatado agora no VT, chama-se Velatio Imaginum, ou velação das imagens. Não é um costume vazio, mas é uma catequese que remonta aos primeiros séculos da cristandade. A tradição de cobrir as imagens e o crucifixo está ligada intimamente ao evangelho que lemos antes da Semana Santa. Os judeus queriam apedrejar Jesus.
Conforme vocês têm acompanhado aqui comigo no Conta Comigo, o Evangelho segundo João é o desenrolar de um processo entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os judeus, que culminará na sua condenação e na sua entrega por blasfêmia, porque ele se acusa ser filho de Deus, algo inaceitável para eles. E a palavra fala que durante a festa das tendas houve uma tentativa de assassinato. Os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E o Senhor se escondeu por alguns tempos, evitando ir para a Judéia. Vocês que participaram da missa no 5º domingo da Quaresma, certamente devem se recordar que o Evangelho começa com Jesus dizendo aos seus discípulos para voltarem à Judéia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, capital da Judéia, e era o lugar onde moravam Marta, Maria e Lázaro. E os discípulos se espantam dizendo: queriam te apedrejar, mestre, na Judéia, o senhor quer voltar para lá? E aí Tomé fala: vamos nós também, para a gente morrer com ele. Quando Jesus ficou oculto por alguns tempos, até voltar à Judéia, passando por Betânia, o Senhor ficou meio que desaparecido das vistas de todos. Por isso que a velação das imagens, ela nos recorda especialmente essa associação dos santos e santas de Deus com o escondimento do seu Mestre e do seu Salvador. As imagens são cobertas, inclusive a cruz, porque o Senhor, nos dias antes da sua paixão, ficou velado, ficou oculto, ficou escondido, e só vai ser revelado novamente na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde. Não é à toa que o Senhor fala do Evangelho: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Um segundo sentido: a velação das imagens também educa os nossos sentidos. Nada da nossa liturgia é obra do acaso. Tudo na nossa igreja funciona com base em 2 leis: lex orandi e lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Aquilo que a igreja crê, a igreja também celebra. E a igreja vai nos educar através dos gestos, dos sentidos, dos símbolos, dos sinais. A nossa liturgia é muito rica e cada gesto litúrgico está profundamente impregnado de uma grande teologia que visa nos educar. São João da Cruz falava da privação dos sentidos, né? Na sua noite escura da alma, ele falava da purificação dos sentidos, da privação de alguns afetos, da privação de algumas coisas, para que a nossa fé possa amadurecer. Quando você entra na igreja e você vê as imagens todas veladas com um pano roxo, é porque, na verdade, o nosso olhar também é chamado a jejuar. E nós somos todos convidados a mergulhar o nosso olhar nos sofrimentos de Jesus e no nosso coração, questionando-nos: será que o nosso coração está pronto para sofrer com Jesus e para celebrar o amor dele que se entregou por nós na cruz? Nós celebramos 2 coisas na Sexta-feira Santa: a entrega de Jesus, e recordamos os nossos pecados que causaram tudo isso. Através da purificação do nosso olhar pela velação das imagens, a igreja nos recorda que no Tríduo Pascal nós não somos apenas espectadores de uma representação bonita, de um teatro, mas participantes de um mistério que exige de nós o recolhimento absoluto. Se o nosso coração não está verdadeiramente recolhido, a Semana Santa não passa de um teatro, de uma encenação. E é aqui que eu quero fazer uma catequese toda especial para você agora, para você entrar bem e celebrar bem essa Semana Santa. A palavra liturgia vem do grego laos ergon, que significa serviço público feito em favor de alguém. Na liturgia, nós não cultuamos a Deus como se Deus precisasse das coisas que nós fazemos. Na liturgia é um serviço prestado por Deus ao seu povo. A nossa salvação veio do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É através da sua paixão, morte e ressurreição que o céu é aberto para nós. E a Igreja Católica existe no mundo com uma missão: prolongar no tempo e na história a única salvação trazida por Jesus no seu mistério pascal. O Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, que é um dos 4 principais documentos do concílio, diz que a missão da igreja é essa. Para que a igreja existe? Para prolongar no mundo, no tempo e na história, a ação salvadora de Jesus. Ora, se a igreja existe no mundo para que a salvação de Cristo chegue a cada homem e a cada mulher até que ele volte, o lugar onde essa salvação comprada na cruz e na ressurreição chega na minha e na sua vida se chama liturgia. De tal modo que quando nós celebramos as ações litúrgicas, em particular a Santa Missa, é o próprio Jesus quem, no poder do Espírito Santo, entra na sua vida, entra na sua história.
De domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, nós não estaremos, preste muita atenção nisso. Do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, nós não estaremos encenando ou teatralizando uma coisa, um acontecimento passado que se sucedeu há quase 2000 anos atrás e que não tem força e ingerência alguma no hoje e no agora. Não. Na liturgia nós não trabalhamos com encenação ou teatralização. Na liturgia nós trabalhamos com presentificação, atualização. É o Espírito Santo quem opera na liturgia, de tal modo que os mistérios da nossa fé se tornam contemporâneos. Pela liturgia, nós estamos com Cristo entrando em Jerusalém, estamos com Jesus na última ceia, estamos com Jesus no Calvário, estamos com Jesus experimentando a força da ressurreição. Não é teatro. No domingo de Ramos, quando você pegar o seu raminho abençoado e for com ele cantando Hosana ao Filho de Davi na procissão, compreenda aquilo, pelo poder do Espírito Santo, você está presentificando aquela entrada messiânica do Senhor e você está convidando para que Ele entre também na sua vida e venha te salvar. Por isso que não se coloca o padre sentado em cima de um burro, de um jumento, porque nós não estamos fazendo um teatro da procissão de Ramos. Depois, na quinta-feira santa, não se veste um monte de gente e coloca ao redor do altar para lavar o pé daquela pessoa como se fosse um teatro do que aconteceu na quinta-feira santa. Não, são os homens e mulheres de hoje e de agora que têm Jesus lavando os seus pés para que aprendam dele a fazer a mesma coisa, a servir os outros na humildade, no rebaixamento. Na caridade, no amor de verdade, na sexta-feira santa, quando nós beijarmos a Santa Cruz, quando você beijar a imagem do Senhor morto, você está celebrando a grande força do amor de Deus por você. E finalmente no sábado santo, com o círio pascal aceso, as velas acesas, a luz de Cristo que ressuscita resplandecente, dissipa as trevas do nosso coração e da nossa mente. As imagens estão veladas, para quê e por quê? Para que todos nós nos recordemos, nas celebrações que vamos participar agora, não somos apenas espectadores, nós somos protagonistas, nós participamos. Faça da sua Semana Santa uma boa Semana Santa. Lembre que ela não é um teatro, lembre que Semana Santa não é feriado, Semana Santa não é época do católico pegar esse costume pagão de viver esses dias como se fosse qualquer dia do ano. Semana Santa é santa, porque santos são os mistérios que nela nós celebramos, os mistérios que dão sentido à nossa fé e que nos fazem levantar com força, luz e coragem todos os dias. E eu dou um conselho para você, meu irmão, minha irmã católico, participe da Semana Santa todinha, do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Não tem sentido algum fazer a quaresma inteira, acordar a quaresma todinha, 4h30 da manhã para rezar o rosário, se você não participa da Semana Santa. Cada uma das celebrações da Semana Santa se completam. O domingo de Ramos, a segunda-feira santa com a entrada do Senhor na casa de Betânia, onde Maria de Betânia vai ungir os pés do Senhor com um frasco de alabastro que continha nardo puro, que era o melhor e mais caro perfume. Judas Iscariotes vai achar aquilo um absurdo e vai colocar um preço. O amor de Maria de Betânia por Jesus representa o amor que nós temos que ter pela forma como nós o adoramos e o cultuamos. Na terça-feira, o anúncio da traição de Judas. Na quarta-feira, a consumação dessa traição. E aí, finalmente, nós entramos nos 3 dias finais, e aqui eu já vou terminando. Os 3 dias finais da Semana Santa, que são os dias mais importantes da vida do católico. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Quinta-feira Santa com 3 mistérios na missa. É a chamada Missa da Ceia do Senhor. 3 mistérios acompanham isso: a instituição da Santíssima Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Nesse dia da Quinta-feira Santa nós vemos Jesus que, antes de partir desse mundo para o Pai, nos quis deixar um presente. Deixou a si mesmo nas sagradas espécies do pão e do vinho, na Eucaristia. E para que ele pudesse estar presente na Eucaristia, quem é que coloca Jesus na Eucaristia? O Espírito Santo na mão do Padre. O dia do sacerdócio por excelência, o dia do Padre por excelência, é a Quinta-feira Santa. Então eu quero fazer um convite também a você. Quinta-feira Santa, lembre de nós, lembre de mim, lembre do seu sacerdote, de cada padre que na sua vida já foi imagem de Jesus. Nós só somos sacerdotes porque é o sacerdócio dele quem chegou a nós. Um dia eu não acordei e falei, eu sou padre. Um dia eu não acordei e falei assim, eu sou sacerdote de Jesus Cristo. Não. Ele me chamou.
Mas eu só pude ser padre, só pude me tornar padre, porque no dia da minha ordenação, pela imposição das mãos do meu bispo, chegou até mim a ordem que Jesus deu na quinta-feira santa aos seus apóstolos. Fazei isto em memória de mim. Então agradeçamos a Jesus, cada padre, que é sinal do seu amor na nossa vida. Na sexta-feira santa, beije a cruz com todo o seu amor, adore o Santo Madeiro. E que na hora que você beijar a Santa Cruz, a paixão de Cristo te liberte das suas paixões e te faça se sentir a pessoa mais amada do mundo. Porque o maior eu te amo que nós vamos poder escutar foi dito no silêncio da sexta-feira santa, às 15h. Finalmente, no sábado santo, com a pedra rolada do sepulcro, permita que a alegria trazida pela ressurreição do Senhor inunde de luz e de graça também toda a sua vida e toda a sua história. Participe com fé. Celebre com fé os mistérios da Semana Santa. E eu dou uma dica para você: encha o Instagram, entupa o Instagram. Você vai na missa? Posta. Vai na procissão? Posta. Tudo que você for fazer, você poste, para mostrar, para evangelizar também para outras pessoas que você está vivendo com amor e com coragem esses dias mais santos do ano. Uma boa, uma feliz, uma abençoada, uma frutuosa e uma lindíssima Semana Santa a todos vocês. Amém. Minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Acabando o mês de março, lembro a você da nossa campanha da Chave de São José. A devoção a ele não se restringe só a este mês especial. E isso nós vamos ser convidados a exercitar ao longo de todo o nosso ano. Durante todo o mês de março falamos muito de São José, para que a devoção a ele, a companhia dele, a paternidade dele também estivessem presentes na sua vida e no seu coração o ano todo. Estamos terminando a campanha da Chave de São José. E eu quero mais uma vez convidar a você para manter perto de si, nesses dias de Semana Santa, a chave da sua casa, pedindo a intercessão do glorioso São José, para que pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Cristo, a intercessão de São José abra as portas que você quer que sejam abertas, principalmente a porta do emprego, da saúde, da cura, da libertação, da restauração do amor e da concórdia no seu lar, a porta da fé, a porta da esperança. Tudo isso que você está necessitando, entregue na mão de São José, mas ao mesmo tempo que algumas portas têm que ser abertas para que as bênçãos cheguem, algumas portas também têm que ser fechadas. Entregue na mão de São José para que ele feche, pela graça de Deus, as portas da sua vida que têm que ser fechadas, ciclos que têm que ser interrompidos e concluídos, para que coisa melhor possa chegar na sua vida. E você que tem intenção ainda, por intercessão de São José, mande para nós através dos nossos contatos, tá bom? E agora é o momento do benfeitor. Quero recordar a você que ainda não é benfeitor da Rede Vida, que o programa Conta Comigo faz parte da família Juntos da Rede Vida, de tal maneira que ele é 100% mantido no ar, graças à sua benfeitoria, graças à sua colaboração espontânea, porém fiel. Nós vemos Maria de Betânia, que na segunda-feira santa deu o melhor que tinha a Jesus, porque os nossos bens materiais são bênçãos de Deus que precisam ser bem utilizados. Uma das formas de você usar bem os seus bens materiais e financeiros é colaborando na evangelização. Convido você a fazer isso. Torne-se um protagonista da evangelização como benfeitor na rede da Rede Vida, especialmente aqui no programa Conta Comigo. Entre em contato conosco no 0800 545 5900, faça o seu cadastro e aí você passará a receber mensalmente na sua casa a nossa cartinha mensal, que vai delicadamente preparada com o tema correspondente ao mês. Ainda agora em março é o tema de São José, vai com o seu nome, com o seu endereço, dentro dela vai a mensagem do Dalcides, do Dom Fernando, e também vai o boleto através do qual você pode colaborar e contribuir. Não perca tempo, entre em contato conosco, entre em contato com o nosso call center que está maravilhosamente atento para te receber e te tirar todas as dúvidas. Lembro também que você pode contribuir com o Pix que está aparecendo aí na sua tela, fazendo a leitura dele com o QR Code do celular, aponte com a câmera do celular,
aponte a câmera para esse QR Code no aplicativo do seu banco, vai aparecer a sigla do Embrac e você pode digitar o valor espontâneo com o qual você quer colaborar. Desde já, Deus abençoe, multiplique a sua generosidade e mande também para mais amigos, seus familiares, seus vizinhos. Ajude a contribuir com a evangelização, sendo um benfeitor do programa Conta Comigo na família Juntos da Rede Vida. Quero apresentar a intercessão de São José, as intenções da Eleonora Correia, daqui da capital paulista, do Marcos Neumann Rocha, de São Miguel do Anta, Minas Gerais, da Vilma Aparecida Gonçalves, de São Bernardo, da Maria Naque, de Joinville, e da Josefa Rosineide Siqueira, de Ibirajuba, Pernambuco. Além dessas intenções, coloco todas as vidas que estão acompanhando esse programa e que também acompanharão depois as gravações rezando conosco. Tudo isso apresentamos a poderosa intercessão daquele que é o Pai da Divina Providência, o glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, patriarca da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Chegamos ao fim do nosso Conta Comigo, hoje, especialzinho já para nos colocar dentro da Semana Santa. Queremos terminar esse programa pedindo a intercessão poderosa também de Nossa Senhora. Ela, quem nós chamamos de Virgem de Guadalupe, nossa padroeira, nós também chamamos de Nossa Senhora das Dores, porque acompanhou e esteve intimamente unida ao sacrifício do seu Filho, de tal modo que aquilo que o Senhor sofreu no corpo, a sua Mãe Santíssima, como dizia São João Crisóstomo, sofreu na alma. Nós cantamos nas estações da Via Sacra uma oração tão querida durante esse tempo de Quaresma. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Olhando a dor de Nossa Senhora, sua Mãe tão bondosa, olhando a dor de Nossa Senhora, a dor que ela não sentiu em Nazaré e em Belém, dando a luz a Jesus, a tradição da Igreja fala que a dor doeu no seu coração pela espada que foi transpassada aos pés da cruz, quando ela deu a luz a todos nós, o corpo místico do seu Filho. Morrendo na cruz,
Jesus fez nascer a sua igreja e Maria Santíssima é a mãe da igreja. Por isso, Nossa Senhora das Dores nos acompanha e nos dê uma boa Semana Santa. Contigo vou, Virgem pura, em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, te espero a 1h da manhã após o Conta Comigo com o Dalcides. Uma excelente Semana Santa e um forte abraço. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Oh, São José.